E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E desta vez nós estamos aqui para fazer um vídeo de veredito da primeira temporada de Transformers Cyber World. A segunda temporada estreia ainda esse mês e nada mais justo do que nós vimos aqui e dizer se vale a pena ou não assistir a primeira temporada, não é mesmo? Mas antes de irmos pro vídeo, eu queria pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Temos vídeos novos aqui toda semana e nós fizemos também a cobertura completa da primeira temporada e também quando tiver, quando for lançado a segunda temporada, nós iremos fazer a cobertura completa. Então, chega mais sem mais enrolação, vamos começar. O primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês é justamente sobre a história. A história da série, eu diria que ela é bem simplesinha, mas ao mesmo tempo que é algo simples, ela é cercada de alguns mistérios. Enfim, os Transformers, eles são basicamente transportados para esse mundo esquisito onde você tem que passar por alguns minigames para conseguir Energon e upgrades, mas ninguém sabe exatamente por que eles estão ali ou como eles vieram para ali. Até que, conforme os episódios vão passando, o Optimus Prime começa a ter alguns flashbacks envolvendo o antes do Cyber World, para lá no final da série ser revelado que foi o Optimus quem apertou um botão que supostamente destruiu o Cybertron e assim levou todo mundo para o Cyber World. Mas a partir daí surgem muitas outras dúvidas, como por que o Optimus apertou o botão? Quem estava ali com ele na hora? Cybertron realmente foi destruída? Dentre outras perguntas que também surgem ao decorrer dos episódios, como saber se o Megatron realmente morreu ou não, quem era aquele bot misterioso que estava estudando o Scorponok e muitas outras perguntas que eu espero que sejam respondidas na segunda temporada. Os primeiros episódios da série são muito bons, e o humor da série no geral também é bem divertido e bem colocado. Tem várias referências a outras coisas da cultura pop, não só de Transformers, como Dragon Ball, Jurassic Park, dentre outras franquias. Logo nos 5 primeiros episódios já são apresentados aos personagens principais da série, e as mudanças que algum desses personagens sofrem não foram ruins, pelo menos na minha opinião, não foram ruins. A Elita aqui, por exemplo, ela é um barco, ela não é um carro, nem um avião como é em algumas adaptações, ela é um barco, o que é uma abordagem diferente para personagem. O mesmo vale para o Mirage. Aqui ele não é nem um Autobot, nem um Decepticon. Aqui ele é praticamente um mercenário, onde ele trabalha para o lado que dá mais vantagem para ele. E essa ideia vem de um episódio da G1, onde o Mirage ele acaba virando um Decepticon por um controle mental. E o episódio em que o Mirage aparece pela primeira vez, eu considero ele também como sendo um dos melhores episódios, porque ele usa aquela habilidade dele de ilusão para brincar com a mente dos Autobots. Então sim, eu diria que um dos pontos fortes dessa série é a mudança do Mirage, a mudança de postura do Mirage. Você achou mesmo que você ia entrar de boa no Cyber City sem nenhum problema, Prime? Eu achando que você seria mais veloz que isso. Falando dos episódios em si agora, no geral, eu diria que o ritmo deles no início funcionava até que bem. Os episódios têm apenas 5 minutos cada, o que desde quando isso foi anunciado, eu achava que não era uma boa ideia. E agora, vendo a série completa, eu percebo que uma das coisas que estragou a série justamente foi isso. Porque você começa a perceber que a maioria dos episódios parece que foram cortados ao meio, porque eles terminam de forma abrupta. E outro ponto a se dizer é que a partir do episódio 7 começa a ter muito episódio chato e maçante, que são praticamente fillers, porque eles não agregam em basicamente nada na história e foge muito do principal, da história principal. O que fez eu começar a pensar que 36 episódios é coisa demais, é episódio demais pra essa série. Eu consigo ver que eles poderiam ter pego, sei lá, unificado quase todos esses episódios e feito a série com que a série tivesse uns 15 a 20 episódios de 10 minutos, 10, 15 minutos. E eu sei que a série é mais voltada pro público infantil e que ela veio naquela onda de gamificação das franquias da Hasbro, mas dava pra fazer um equilíbrio entre a parte dos minigames e a parte da história, porque a maioria dos episódios que eu falei aqui que são chatos e maçantes são justamente os episódios que focam mais nos minigames, e deixam a história de lado. Eu já falei aqui brevemente sobre o episódio do Mirage, que o Mirage apareceu pela primeira vez, mas outro episódio também aqui é muito bom é o episódio 12. Esse episódio eu considero como sendo o melhor episódio da série, porque é nele em que o Galvatron ele aparece pela primeira vez.
toda a construção que tem nesse episódio, a ambientação também, a revelação do Galvatron é muito bem feita, porque o Galvatron aqui, ele aparece disfarçado, né? Ele não aparece como sendo o Galvatron em si, ele primeiro aparece disfarçado de um bot chamado Ron, tá? E, bom, esse Ron, ele aparece primeiro no final do episódio 11, rendendo, né, os Autobots, o trio dos Autobots ali. E nesse episódio 12 aqui, ele leva, né, o Galvatron barra Ron, leva os Autobots até a casa dele, que é como se fosse um ferro velho ali no meio do deserto e tal. Ele fala, pede ajuda para os Autobots pra arrumar ali, né, a área de fora dele, né, coletar sucata, porque teve uma tempestade ali que, enfim, bagunçou tudo. Nisso, ele acaba separando os Autobots para capturar eles um por um, para sugar o Enel, o estilo vampiro, e assim voltar a ser Galvatron. E esse plot twist foi sensacional, porque ninguém tava esperando que o Galvatron iria ser esse personagem. A galera tá falando que esse tal de Ron e era um personagem de Cyberworld. E não era um personagem de Cyberverse, era o próprio Galvatron ali escondido, disfarçado. E isso foi durante uma semana inteira, tá? Que a galera ficou pensando nisso. Ah, não, é o personagem de Cyberverse, e não era. Então, esse episódio aqui, cara, pra mim, por tudo isso que aconteceu, pelo plot twist do Galvatron, pela ambientação, a construção que tem, ele é, sim, o meu episódio favorito e é, sim, o melhor episódio da série. Mas, mesmo tendo isso tudo, o que estragou ele foi justamente isso de só ter 5 minutos, porque dava pra ter desenvolver mais o episódio, mais as coisas que acontecem ali, e infelizmente o episódio ficou meio apressado por conta disso. Mas, mesmo tendo esse problema, eu diria que eles conseguiram sim fazer um bom trabalho. E o outro episódio também que é muito bom, na minha opinião, é o episódio que tem a batalha contra os Scorponok, primeira grande batalha da série. Porque, enfim, tem essa batalha com os Scorponok, tem também, enfim, as outras facções ali, né, os Autobots, os Dinobots e os Decepticons ali. O Optimus Prime, ele tem uma mudança de postura, parece que ele tem uma virada de chave, onde ele percebe, onde ele começa a ficar um pouco mais maduro. E esse episódio também, cara, ele é diferente dos outros, porque ele parece que é um compilado de 2 episódios, né? 2 ou 3 episódios. E no final dele temos o mistério do Megatron, né? Temos o primeiro grande mistério, um dos primeiros grandes mistérios da série, que é justamente a morte do Megatron. O Megatron morreu? Não morreu? Enfim, a gente ainda não sabe, mas enfim, tá aí também, né? Esse é o outro episódio que é muito bom. Megatron. Lá no início eu comentei brevemente sobre alguns personagens e suas mudanças, como por exemplo a Elita e o Mirage. Então nada mais justo do que nós comentarmos sobre os personagens no geral agora. E o primeiro personagem que eu queria falar aqui é justamente a Elita, sobre a Elita. Aqui ela é uma bot marrenta e, que nem eu falei lá no início, ela se transforma num barco, que infelizmente é uma coisa que não é muito bem utilizada, porque enfim, como a série ela só se passa mais em terra e não na água, a Elita fica meio que subutilizada assim em algumas batalhas e tal. Mas tirando isso, cara, a Elita aqui, eu diria que ela é uma boa personagem, ela não é ruim, eles fizeram assim uma boa adaptação. Ela tem uma rivalidade contra o Skybite, enfim, porque ela acha que o Skybite matou o Wheeljack e basicamente toda a equipe dela, mas enfim, depois lá no final da série é revelado que não foi isso que aconteceu. E enfim, a relação dela com o Optimus também, cara, aqui não é algo muito claro, porque aqui eles só parecem que são só amigos e não um par romântico que nem é na maioria das adaptações. Eu diria que a Elita aqui, cara, ela é mais pro lado do Wheeljack do que pro lado do Optimus. Então, se por acaso for rolar um casal na segunda temporada ou numa possível terceira temporada, eu diria que seria entre a Elita e o Wheeljack e não entre a Elita e o Optimus. Justamente porque a Elita aqui, ela parece que ela é muito mais chegada pro Wheeljack, entendeu? E no final também, quando tem a revelação do Optimus, né, que o Optimus foi o responsável pelo Cyberworld, ela não perde completamente a cabeça, ela não fica com raiva do Optimus nem nada, ela meio que, primeiramente, não aceita, né, ela entra naquela fase de negação, mas depois ela meio que só aceita. Ela só aceita que, tá bom, não tem muito o que fazer. Então, isso foi uma coisa boa, que eu diria, né, essa construção, assim, de personagem também, dessa confiança que não foi totalmente abalada entre ela e o Optimus.
E, bom, eu falei, né, brevemente aqui, né, que ela tem uma rivalidade contra o Skybite, então vamos falar aqui do Skybite agora. Enfim, o Skybite, eu diria que ele é um ponto fraco na série, tá? Ele é um personagem fraco, porque, enfim, ele parece que é jogado, ele só tá ali por tá, né, pra, enfim, dizer que tem mais personagens, né, e tem mais Decepticons, que existem Decepticons ali, e, bem, ao jeito que a rivalidade dele termina com a Elita, cara, é estranha, bem esquisita. Eu acho que não precisava terem feito isso. O fato dele passar basicamente a série toda fora, sem aparecer, é bem decepcionante também, porque o Skybite, ele aparece em um episódio, aí fica os outros 5 sem aparecer, aí depois ele volta, e depois fica outros 5 sem aparecer. Enfim, se eu não me engano, no episódio de batalha contra os Scorponok, a Elite acaba meio que chutando ele pra fora, né? Meio que atirando ali no Skybite. E eu achava que ele tinha morrido. Porque depois desse episódio, ele só vai aparecer de novo lá no episódio 30. Entendeu? Então, o Skybite aqui, eu acho que ele é um ponto bem fraco, tá? Pelo nome dele, Skybite, pelo peso que ele carrega, eu diria que é uma coisa realmente muito fraca, porque o Skybite, se não me falha a memória, ele não aparece tanto assim nas mídias de Transformers. Eu acho que ele só apareceu na Reed 2001 e agora em Sabe Hoje. Eu não lembro se teve outro desenho que o Skybite apareceu. Peço perdão aí se tiver outro desenho, enfim, eu não sei. Mas, enfim, de qualquer forma, o Skybite, ele não é aquele personagem que aparece tanto assim nas mídias de Transformers. E aqui na série eles não conseguiram fazer um bom trabalho com ele. Eu espero que, enfim, na segunda temporada ele volte também e tenha um pouco mais de destaque do que ele teve na primeira temporada. E bom, se no Skybite eu critiquei bastante, né, fiz críticas negativas, no caso dos Dinobots, eu acho que é completamente o oposto, porque aqui os Dinobots, eles são muito bons, eles conseguiram meio que melhorar o que os Dinobots são, porque vamos lá, nós só temos 2 Dinobots nessa série, que é o Grimlock e o Snarl. O Grimlock aqui, eu diria que ele é muito carismático, porque, enfim, o Grimlock, ele é um personagem, né, ele é um cara meio que orgulhoso de si mesmo, que não gosta de pedir ajuda, mas ao mesmo tempo, ele é muito engraçado, ele tem alguns momentos de reflexão, de apoio e tal. Um momento engraçado que ele protagoniza é no final da série com a Elita, onde ele fala que eles precisam do Optimus, a Elita vira pra ele e fala: ah, você tá dizendo que eu não posso ser líder? E, enfim, outro momento bem reflexivo, né, de inspiração que ele tem, que ele dá pro Optimus, né, o Grimlock ele serve como esse conselheiro pro Optimus mesmo, que nem eu falei, pros Autobots. Quem une de volta os Autobots com o Optimus quando tem lá a separação no final da série é o Grimlock. Então o Grimlock aqui, ele foi um acerto muito bom. No início da série ele tenta matar o Optimus, né, mas tudo bem. Aí depois ele acaba sendo um amigo, né, acaba se tornando um amigo e um aliado recorrente dos Autobots. Então essa mudança de postura do Grimlock foi muito bom. E o Snarl aqui, eu acho que ele teve a mudança mais drástica dentre todos os personagens. Porque aqui, ele é, cara, uma espécie de ninja frio e calculista, que, de poucas palavras, que é muito ágil. E que parece que o único Transformer, o único bot que ele realmente se importa é o Grimlock. Porque ele não parece que não se importa muito com os outros personagens. Ele só se importa com o Grimlock. E por mais que eu tenha feito todos esses elogios em relação a eles, eu preciso dizer que eles protagonizam talvez o pior episódio da série. Porque eles protagonizam um episódio onde é basicamente o Grimlock tentando se provar, né? Que nem eu falei lá, que o Grimlock é orgulhoso. Então, basicamente o episódio é sobre isso, onde o Grimlock ele tá quase morrendo. E o Snarl ali, ele tenta proteger o Grimlock porque o Grimlock ele tá quase morrendo, né? Ele é muito orgulhoso e ele não pede ajuda. Enfim, esse é o episódio ali que eles protagonizam. E é isso o episódio, tá? Então, infelizmente, tem esse ponto que faz eles decaírem um pouco, mas no geral, eu diria que os Dinobots aqui nessa série foram muito bem adaptados. O Megatron aqui nessa série, eu acho que é uma coisa que dividiu um pouco a comunidade, porque, enfim, aqui ele vira um touro, tá? Ele vira um touro, porque isso pode ter incomodado algumas pessoas, mas
ele não aparece, ele aparece mais na série no modo robô do que no modo touro. Então talvez não seja tanto incômodo assim caso você esteja se perguntando. O Megatron aqui ele aparece mais no modo robô do que no modo touro. Mas uma coisa que me chamou realmente a atenção no personagem em si, né, que eu achei que foi uma coisa boa, é que ele é praticamente um cara misterioso. Porque a gente não sabe muito dele, além do básico, de que, enfim, ele é o inimigo lá do Optimus, ele é líder dos Decepticons e tal, mas fora isso, tem outros mistérios que a gente não sabe muito bem. Por exemplo, ele aparece na série, cara, como se ele já soubesse como funciona o Cyberworld, o que tem que fazer ali, e ele também tecnicamente já é mais forte que todo mundo ali. E uma coisa também que fortalece essa percepção é que ele já tem um acordo de trégua, né, um acordo de paz com os Dinobots. O que é muito interessante o Megatron ter feito uma trégua de deixar os Dinobots em paz e não fazer eles trabalharem para ele que nem foi com o Mirage, tá? Então, o Megatron aqui, ele é um personagem bem misterioso. Eu já fiz um vídeo aqui de teoria onde eu falo que o Megatron foi o responsável, ele é o responsável por trazer o Cyberworld, né, por criar o Cyberworld, enfim, deve estar passando aí no card para vocês o vídeo. Mas enfim, o Megatron aqui também, ele é legal, ele é um bom personagem. Eu só queria ter visto mais dele, porque ele aparece pouco até, e enfim, depois ele acaba supostamente morrendo. Enfim, eu espero que ele volte na segunda temporada também. Só os fortes sobrevivem. E já que a gente falou do Megatron, nada mais justo do que nós falarmos do seu rival, Optimus Prime. O Optimus aqui nessa série, eu senti que ele tem um arco de evolução, onde no início ele era talvez um cara mais impulsivo, ingênuo, e conforme os episódios foram passando, ele vai ficando mais maduro, ele vai aprendendo a como agir, ele vai ficando mais estratégico, ele primeiro tenta conversar para depois partir para a briga, e enfim, a parte do plot twist que tem dele ser o responsável, enfim, por trazer o Cyberworld, é previsível por conta dos flashbacks? Sim, mas não é algo que vai te incomodar, não é algo que estraga a série. E tipo assim, o Optimus aqui nessa série, ele tem também um sintoma de botar os outros na frente dele, ou seja, ele dá preferência aos outros do que dá preferência a si mesmo. No final da série, ele fala lá que, não, vocês têm que ficar juntos, né? Ele fala lá pra Elita, pra Wheeljack, pro Bobby, que eles têm que ficar juntos e tal. No último episódio também, ele tenta se sacrificar ali pra salvar todo mundo. Então, é um Optimus que não pensa em si, ele pensa nos outros primeiro, o que é algo bem legal e é uma abordagem também pro personagem. Eu acho que eu nunca vi um Optimus Prime ele ser desse jeito, né? Ele pôr os outros em primeiro lugar. Então, foi uma abordagem diferente, eu gostei dele também, é muito legal o que fizeram com o Optimus, tem todo esse arco que tem. Eu espero que na segunda temporada isso seja melhorado, né? Que também explore mais o lance dele, né? A relação dele com o Megatron. E vamos falar aqui do personagem, né, do meu queridíssimo Bumblebee, que aqui nessa série ele tem uma coisa interessante, porque ele é praticamente um bot infantil e até irritante na maioria das vezes, porque ele age de forma impulsiva e não escuta muito, ele basicamente não aceita ordem do Optimus, o que, enfim, não é à toa que ele é o responsável pela segunda temporada, né? Na própria sinopse da segunda temporada é dito que o responsável foi o Bumblebee quem fez merda, basicamente. E, bom, a parte boa disso tudo, desse lance, desse negócio do Bumblebee ser desse jeito, é que tem sim uma explicação. É dito que o Bumblebee, ele tem problemas em confiar nos outros. E é como se ele tivesse uma insegurança, é como se ele tivesse uma insegurança muito forte em confiar nos outros, e ele agir de forma irritante e infantil fosse uma forma dele lidar com isso, como se fosse uma máscara, como se o Bumblebee usasse uma máscara para se sentir mais superior. E no final da série, cara, quando tem a revelação do Optimus, o que fica mais irritado, o que fica mais rebelde é o Bumblebee. O Bumblebee é meio que tem a mentalidade do tipo, então não tem mais porque a gente se importar com as coisas aqui, então vamos aqui fazer tudo, não sei o que, tanto que ele acaba lá no minigame que tem, ele acaba traindo o Wheeljack, né, um minigame em dupla que tinha, ele trai o Wheeljack
E no final da série, é ele quem impede, né, o Optimus de se sacrificar. Mas não é porque ele se importa com o Optimus, é porque ele tá cansado do Optimus sempre ser o salvador de tudo, do Optimus sempre ser o centro de tudo. Pela primeira vez também, eu vi muita gente reclamando dele, falando que ele é um cara muito irritante, né, ele tá muito irritante, tá muito chato e tal. E geralmente eu não vejo o pessoal reclamando do Bumblebee. Eu vejo o pessoal reclamando de outros personagens. E aqui nessa série foi a primeira vez que eu vejo a galera falando mal do Bumblebee, né? Falando que ele é chato, que ele é irritante e tal. E interessante, né? Interessante. O pessoal tá finalmente percebendo que o Bumblebee ele é um personagem chato, forçado, irritante. Inclusive eu vi algumas pessoas falando que o arco do Bumblebee tá sendo empurrado, né? As forças tá sendo jogado na série com força e tal. Enfim, olha, impressionante, tá? Impressionante o que eles conseguiram fazer com o Bumblebee. Agora, sobre os demais personagens, eu acho que não tem muito o que eu possa dizer sobre eles, porque eu acho que eles são vazios, porque eles não têm tanto destaque assim, eles não têm tanto desenvolvimento assim. Por exemplo, o Wheeljack aqui, ele é basicamente só um nerd que só tá ali pra explicar alguns termos específicos, né, pra nos explicar algumas coisas ali e tal. O único ponto forte dele é a relação dele com a Elita, que é uma coisa nova, mas fora isso, não tem muito o que falar sobre ele, entendeu? O Chop Chop aqui, ele é basicamente um alívio cômico, que só tá ali pra ser aquele personagem estranho que, enfim, deixa os outros desconfortáveis e faz quem tá assistindo rir. O Scorponok aqui também, cara, ele é basicamente só um chefão. E um ponto a se comentar aqui, cara, é que se eu fosse pegar o Scorponok e pôr no nosso mundo real, eu diria que ele é como se fosse uma pessoa que o cérebro não se desenvolveu muito. Ou seja, é como se ele fosse uma criança no corpo de adulto. E com isso, as outras pessoas, né, os outros Transformers ali, se aproveitam disso para manipular o Scorponok e usarem ele ao seu favor. Isso acontece com o Megatron. O Megatron acaba tentando manipular o Scorponok por conta dessa mentalidade frágil que ele tem. Então esse é o único ponto forte do Scorponok. Agora, um ponto fora da curva é a Arachknight. A Arachknight aqui, ela aparece no final da série. É revelado em que ela era também a outra pessoa que fazia parte do grupo ali da Elita, juntamente com o Wheeljack. Enfim, ela acaba meio que sendo uma inimiga nesse primeiro momento, porque ela pensa que a Elita e o Wheeljack abandonaram. E ela acaba se unindo ali ao grupo dos Autobots, mas por conta da Elita e do Wheeljack, não por conta do Optimus em si, né? Mas o mais legal também é que, enfim, eles mostram que a Elita, a Arachknight, ela é um pouco arrogante, um pouco orgulhosa, onde ela não sabe trabalhar muito bem em equipe, ela quer fazer as coisas por conta própria e tal, e depois ela acaba meio que aprendendo a trabalhar em equipe ali, e é ela o responsável por, enfim, revelar o plot twist do Optimus, né? Revelar que foi o Optimus quem trouxe todo mundo pro Cyberworld e supostamente destruiu Cybertron. E quando isso é revelado, ela fica com muita raiva, ela disse que se arrepende de ter confiado na Elita e fala que é pra Elita se separar do Optimus e não sei o que e tal. E enfim, ela some. Infelizmente ela some e ninguém sabe se ela vai aparecer também na segunda temporada. Mas a Arachknight aqui, ela foi um ponto alto também. Foi um personagem que apareceu só no final, né? Infelizmente só apareceu no final, mas que eu já gostei. E eu espero que ela volte na segunda temporada também. Dizer o que aconteceu. E o último ponto que eu queria comentar aqui com vocês é justamente sobre os detalhes técnicos da série. Bom, falando primeiramente da animação, é uma animação 3D que não é feia, é bonita. Por mais que eu esteja meio enjoado de animações 3D, eu preciso vir e admitir que a animação dessa série não é feia. Os personagens, elas têm alguns deles têm um aspecto de desgaste, né, de arranhado. Isso dá pra perceber no Skybite, onde ele tem alguns arranhados. O Grimlock também, ele tem um machucado que dá pra você ver ali como se realmente tivesse sido quebrado ali e tal. Os personagens em si, cara, o visual deles não é algo ruim, é bom. Eu acho que não tem nenhum visual que eu olhei assim e falei, pô, não gostei disso aqui. Não, eu gostei sim de todos, tá? O Galvatron, por sinal, cara, ele tem uma espécie de bigode, né? Tanto que a Elita chega até a brincar, esse seu bigode é horroroso e tal. Então, o visual da série também é algo bonito, né? O visual dos personagens é algo bom. Eles usam também alguns efeitos em 2D, como os de fogo, o que dá um charme a mais pra série. Mas o único ponto que eu acho que decai aqui na série no geral são os cenários.
eu achei os cenários um pouco repetitivos, porque são basicamente sempre os mesmos 3: floresta, cidade e deserto. A maioria dos episódios fica alternando entre eles e também aos cenários dos minigames, que também são bem simplesinhos, são só umas cúpulas amarelas ou azuis com algumas plataformas repetitivas ali e tal. E bom, isso pode ser algo proposital? Pode, porque geralmente videogames também são assim desse jeito, são meio que cenários vazios, né? Principalmente os jogos mais antigos são cenários vazios e repetitivos ali e tal. Então, isso pode ter sido algo proposital. Agora, dublagem, enfim, a dublagem brasileira é boa, não é ruim. Eu não joguei em inglês, eu não assisti em inglês, tá? Infelizmente, tem um episódio aqui no Brasil, cara, que saiu em italiano, não sei porquê, mas tem um episódio que saiu em italiano. Nós já comentamos aqui brevemente sobre a duração dos episódios, né? E uma coisa também que eu queria chamar aqui a atenção é sobre o cronograma da série. O cronograma da série no início era algo meio bizarro, porque primeiro começou como sendo episódio novo todo sábado, só que depois eles mudaram pra ser um episódio sábado sim, sábado não, até que os últimos episódios começaram a sair todo sábado, e depois eles voltaram a ser sábado sim, sábado não. Os últimos 3 episódios da série foi sábado sim, sábado não. Isso foi meio confuso, eu acho que isso fez muita gente acabar se afastando da série, né, porque achava que ela tinha sido cancelada, ou não sei o que, ou perdia interesse em assistir a série, né, assistir os episódios e tal. Então isso também é algo um ponto meio negativo, né. O cronograma da série foi muito confuso, tanto que até o horário é meio confuso. Primeiro era postado de manhã, depois foi pra tarde, depois voltou pra manhã, enfim. Então os pontos negativos aqui nos detalhes técnicos são o cenário repetitivo e também o cronograma da série. Agora, com tudo isso que eu falei, Transformers Cyberworld é bom? Vale a pena você parar o seu tempo para assistir? Olha, eu diria que sim. Dá para passar o tempo assistindo a série, principalmente se você for assistir ela nas horas das refeições, ou seja, no almoço, no café da manhã, no lanche da tarde, enfim. Cyberworld é uma série que tinha e tem muitas ideias boas, mas que infelizmente foram prejudicadas pela duração curtíssima dos episódios. Eu não acho que ela é tão ruim como tem muita gente falando por aí. É uma série legal, que dá pra passar o tempo, talvez se divertir. Claro, você tem que assistir a série com o pensamento de que ela é uma série um pouco mais infantil e que a história não é muito profunda, que nem é em Transformers Prime, por exemplo. Mas é melhor do que Transformers Surface Park. Mas com tudo isso que eu falei nesse vídeo, eu termino ele falando que, enfim, os defeitos da série fizeram ela cair em alguns pontinhos, né? Os personagens com baixo desenvolvimento, a duração dos episódios ser curto, os episódios maçantes, os cenários repetitivos. Tudo isso fez eu pensar em dar um 6 ou 5 para a série. Mas olhando para a proposta e entendendo ela, eu acho que um 7,5 tá bom. Um 7,5 não, acho que eu vou dar um 7. Um 7 é uma nota boa para a série. E como eu falei antes, ela é uma série divertida que dá para passar o tempo. Mas, e aí? O que você acha da série? Você gostou dela? Você não gostou? Você acha ela legal? Você acha ela chata? Você acha que dá para passar o tempo? Você acha que não dá para passar o tempo? Enfim, você pode deixar tudo isso aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em lê-la. Muito obrigado por assistir esse vídeo enorme de veredito sobre a série, e a gente se vê na segunda temporada de Transformers Cyberworld.